graças a Deus. E aí vai chegar uma hora que nem vai precisar disso, né? Tudo vai chegar no seu devido lugar. Qual a escritura que nós vamos ler, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 a seguir, não é? E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida nas coisas do mundo em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser não peca, casem-se. Agora vocês podem ver que Paulo falava sobre essas questões. O profeta, na sua experiência que ele tinha com Deus, a Bíblia nunca relata que Paulo era. Nós só sabemos que ele, na condição em que estava, ele não estava casado. Mas o profeta defendia essa teoria de que Paulo era um viúvo. Estão compreendendo? Pela experiência que ele tinha. Porque às vezes você ter teoria é uma coisa, prática é outra coisa. Quando temos só teoria, nós passamos ela como se fosse uma receita de bolo, né? Coloca tantos ovos, coloca uma colher de fermento, coloca 2 copos de farinha, um copo de óleo, etc, né, irmãs? E bate 2 cenouras e pronto. E o bolo está pronto. É só pôr no forno. Se o fermento não fracassar, o bolo sai, né? Mas a vida do povo não é assim. Você entendeu? Não é assim. Cada pessoa é de uma forma, é de uma maneira. Cada natureza é uma natureza. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Mas se alguém julga que se trata dignamente a sua virgem, falando da mulher, se tiver passado a flor da idade, se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Quer dizer, manter-se virgem, solteira. De sorte que a que se dá em casamento faz bem, mas a que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também o cuido que tenho o Espírito de Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, estamos diante dessa nova etapa aqui, Pai. Continua nos instruindo, nos ensinando, porque somos teus filhos e precisamos dessa tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, por favor, alguém retire aqui para nós, né? Eu creio que vocês não estão cansados já desse estudo, não, né? Amém? Eu tenho complexo, eu sou um ser humano e às vezes me passa pela cabeça que talvez, se um estudo fica meio prolongado, você pode ter assim um pensamento, dizer, quando vai acabar isto? Mas eu estou feliz pelos relatos, pelos testemunhos particulares, que as pessoas me procuram e testificam do quanto estão sendo ajudados, né? Estamos aqui nesse segundo estágio, onde o casal, o Bonifácio e a Raquel já se casaram. Esse foi o nome que foi dado por vocês mesmos para o casal aqui. Nós já passamos por essa parte que ela estudou bem ele, ela estudou ela, oraram, chegaram na conclusão. O Bonifácio disse para Raquel que ela é escolhida dele e acabou. E ela também dizendo que ele é o escolhido dele. Tanto um como o outro deixou o outro livre. Se você tiver uma pessoa melhor, escolha antes. Não se preocupe comigo, eu vou ficar bem, correto?
Mas ambos de livre e espontânea vontade decidiram que iriam viver juntos, que iriam se unir e iriam casar. Então eles chegaram na conclusão que não precisa preocupação com o celular dele, não precisa preocupação com o celular dela, não precisa preocupação se tem Facebook, não precisa preocupação com estas coisas, porque um confiou no outro. A menos que houver necessidade de ter preocupação. Correto? Não há necessidade dela ter ciúme dele, nem dele dela, porque um confia no outro. A menos que haja necessidade, se o Bonifácio vê um homem procedendo de maneira indigna para com a Raquel, se ele não tiver ciúme dela, é porque ele não ama ela. E se ela também vê alguém da mesma forma dando em cima dele, como diz aí o palavreado comum, e ele não manifestar alguma coisa, é porque também ele não ama ela. Mas ele terá capacidade e prudência e ver que não está partindo dela, mas está partindo da outra pessoa. Não está partindo dele, mas está partindo da outra pessoa. Talvez a pessoa está se aproveitando e se achando no direito, porque talvez o Bonifácio seja liberal, conversador, participativo, brinca, conversa, carinhoso com as palavras, então alguém poderá confundir isso e talvez dar em cima dele. Mas ela, quando casou, já sabia que ele era carinhoso, que ele era liberal, amém? E que ele era tratável. Então já casou sabendo disso, então tem que compreender. E ela também da mesma forma, é aquela moça, ela pode ser calada, é um direito dela, é a natureza dela, como também pode ser conversadora, tratável, carinhosa para com as palavras, entenderam? E ambos se entenderam antes de se casar e viram que isso não seria complicação, mas alguém pode confundir as coisas, porque tem pessoas que eles são muito sensíveis, né? Se uma mulher ri para ele, ele já acha que a coisa já está pendendo para o outro lado. Se aperta a mão dele, ele também confunde as coisas. Então há exageros e há pendência de ambos os lados. Eu espero que não precisamos entrar nesses pormenores. Aí o que acontece? Casaram. Agora chegaram na fase do casamento, e como vocês viram, ela já está segurando ali, ela já está gestante. Agora, outra coisa importante, quando eles se casaram, eles não estavam só pensando em ser marido e esposa e marido. Eles estariam preocupados também em construir uma família, certo? Agora, uma coisa bem clara, para nós que conhecemos a palavra de Deus e que somos cristãos, controle de natalidade não existe. Pode existir para você, ou poderia existir para mim, mas para Deus não. Entendeu? Nós não encontramos uma escritura que autorize ou que indique o controle de natalidade. Pelo contrário, nós temos uma escritura em Gênesis 38, que a única pessoa na Bíblia que fez isso, Deus o matou. Porque Deus viu que o que ele fazia era mal. Compreenderam? Se você vai para Coríntios 7, se você vai para Timóteo capítulo 5, você vai encontrar, a Bíblia diz que casem e que gerem filhos. Nunca que evite filhos, mas que gere filhos. Em várias perguntas e respostas, como perguntas e resposta número 2, número 3, perguntaram várias vezes ao mensageiro, creio que pergunta e resposta número 1, ele disse, a menos que o médico diga que esta mãe morreria ao gerar um filho, ou dar à luz a um filho, aí então ela deveria se prevenir e evitar, porque Deus não teria satisfação em vê-la morrer numa mesa de operação. Estão compreendendo? Mas aí você tem que ser sincero para com Deus. Aí você diz assim, mas eu eu tenho que planejar minha vida primeiro. O planejamento estava aqui, antes. Você não tem que planejar a sua vida depois que casou. Não, nós vamos construir uma casa primeiro, nós vamos comprar um carro para depois, para nós dar uma boa vida para esse filho. A boa vida que se dá para um filho não é um quarto particular para ele. Não é ele ter o guarda-roupa próprio. Não é ele ter o seu bercinho, o seu bebê conforto. Não é ele ter todos os brinquedinhos pendurados. Não é ele ter todo aquele requinte que às vezes algumas crianças têm hoje. Isso não é da boa vida para um filho e para uma filha. Uma boa vida que você pode dar para um filho é carinho, amor, educação e paciência principalmente. Isso é uma boa vida que toda criança desejaria. Eu digo porque eu sofri isso na pele e eu não quero tecer comentário. Tá bom?
Então, esses planejamentos têm que ser feitos antes. Por isso que eu calculei a idade desse moço, 27 anos, a idade dela uns 25 anos. Quer dizer, já deu tempo para ter se planejado. A questão é que se precipitam com 16, 17 anos, já estão preocupados em se casar e às vezes não sabem nem ainda o que vão fazer da vida. E às vezes, esse abrasamento vem por um amadurecimento precoce, em parte sexual, em todas estas coisas, quando não deveria estar preocupado ou pensando nisso, deveria estar preocupado com o estudo. Se você vai para a escola para estudar, você não vai lá para um aprendizado de namoro, você não vai lá para se associar a um clube, na qual você vai conhecer vários garotos e vai conhecer várias garotas. Você foi lá para estudar. Então se ocupe nisso, porque se você for misturar as duas coisas, vai dar problema, certo? E para você que é jovem e é cristão, a Bíblia recomenda no livro de Eclesiastes, e também o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo diz: foge dos desejos da mocidade, porque vários são os desejos, e você tem que se reprimir deles, você tem que fugir deles, ocupar a sua cabeça, e principalmente com as coisas de Deus, correto? Então veja, aí você tem um amadurecimento, e quando você casou, você já tem um planejamento na sua vida. E outra coisa, vocês oraram, casou-se, certo? É uma parte onde a Bíblia não tem nenhuma restrição. Não. Existe alguns legalismos, existe alguns liberalismos. Mas a Bíblia diz: tenha prazer com a mulher da tua mocidade, como gazela amada. Deus ama que um casal, quando se casam, principalmente quando são jovens, que sejam felizes, que aproveitem a juventude. Deus não tem restrição e não é contra isso. Estão compreendendo? Mas só que com um detalhe: tem mulher que é fértil e que com um mês de casado ela já está grávida. Outras às vezes têm luta e passam anos esperando, e às vezes tem que fazer até um tratamento para poder adquirir um filho. Só que antes de casar e depois de casado, essa parte você tem que encomendar e deixar, como todas as partes, a cargo de Deus. Não é você que vai decidir: eu quero filho agora ou eu não quero. Não faça nenhum planejamento com essas coisas, porque disse Deus que é Ele que abre a madre, é Ele que fecha. A menos que algum recurso na medicina que poderá te auxiliar, porque Deus também está na medicina, tá? Outra coisa importante foi o que nós vimos aqui, não é? A capacidade física de cada pessoa. Então diz o profeta na mensagem Perguntas e Respostas número 3: se assentem com ela e discutam estas coisas. Correto? Eu poderia usar a mensagem, quem sabe no próximo culto a gente entra nesse assunto, para que não haja desentendimento, para que não haja ocasião para o diabo trabalhar. Por isso que a Bíblia chega a dizer: aí é que está o problema. O diabo tem trabalhado e ele entra com facilidade, principalmente quando nós não obedecemos isto aqui. Nesse Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim: que o homem se aparte da mulher por alguns dias, ou vice-versa, para se aplicar em oração, sobre consentimento mútuo, ou seja, consentimento de ambas as partes. Captaram? Então você quer se aplicar à oração, você quer tirar um tempo de dedicação, de oração, de jejum, você tem um objetivo e Deus está dirigindo a isso. Então você tem uma responsabilidade pessoal, você vai se assentar com ela se assentar com ele e dizer: estamos de acordo? Estamos de acordo. Agora você vai entender porque a Bíblia diz que a solteira cuida nas coisas do Senhor e a casada cuida nas coisas do mundo, em como agradar o marido. Então chegaram num acordo, então se aplica. O que acontece é que muitas vezes uma mulher, principalmente, esse é um pecado que eu te aconselho a não cometer. Agora, por favor, todo culto que nós viemos estudar sobre isso, eu tenho que escutar coisas. Porque infelizmente termina chegando a mim, eu não queria isso. Por isso que eu procuro viver a parte da vida particular de vocês. Mas os casos que eu conheço, as pessoas acham que você está diretamente focando a eles. Por favor, me entendam dentro do Espírito e dentro da questão da palavra.
Mas o maior pecado que comete este casal, principalmente ainda quando estão jovens, é essa questão de se emburrarem um com o outro. E passarem 15 dias, 20 dias, até meses, um sem falar com o outro. Eu vou usar um palavreado comum e simples para que entender. Isso chama-se burrice. Porque afinal de contas, mais cedo ou mais tarde vão ter que voltar a se falar. E às vezes até pessoas já maduras fazem isso. Estão entendendo? E por que não dizer, irmãs, muitas têm usado esse método, principalmente se conhece que o homem tem muita necessidade física. O que ela faz? Ela vira as costas para ele. Disse: é o bonzão, agora você vai comer na minha mão, camarada. Toma cuidado, porque às vezes ele não vai comer na sua mão. O diabo poderá se andar com ele, ele vai comer em outro lugar. Aí depois você vai chorar no escritório com o pastor, vai chorar para sua mãe, para não sei o quê, porque aquele vagabundo me traiu, porque aquele homem não... Toma cuidado. Por isso que eu não gosto de falar de casamento, divórcio em rádio, eu não gosto de falar em parte alguma. Agora eu estou falando da mulher e estou falando do homem também, de ambas as partes. Compreenderam? Ah, mas fulana adulterou contra mim. Mas por que ela adulterou? É uma outra questão. O que o levou a fazer aquilo? Mas não estou apoiando o adultério. Eu estou analisando a coisa dentro da forma correta. O que provocou aquilo? O que levou aquilo? Porque se casaram, por esse lado, é por também ter uma necessidade. Ninguém casa apenas por casar. Estão entendendo? Então tem que haver um consentimento mútuo. Agora, quando se há um consentimento mútuo, então o que acontece? Tudo trabalha dentro de um acordo. Outra coisa, os desentendimentos vão vir. Faça como aquele sábio disse: nunca discuta enquanto estiver nervoso. E não tente resolver nada enquanto está nervoso, porque é perder tempo, é dar murro em ponta de faca. É só brigas, confusão. Procure resolver as coisas quando estão calmos. Correto? Agora, talvez você dizendo: mas e o senhor faz assim? Dentro do possível. Também sou casado e sou humano. Tá bom? E todos os casados aqui, diácono, qualquer um poderia dizer que tem as suas lutas, tem as suas... Por isso que até alguém me enviou uma palestra de um padre, e você fica fascinado em ver o padre falar sobre casamento, sobre relacionamento amoroso. Ele dá um discurso que eu vou falar para você, você fica fascinado. Mas na teoria, é uma teoria. Tem um padre aí maravilhoso, eu amo ouvir ele. O homem fala e fala bonito, e ele tem uns discursos maravilhosos. Só que quando relaciona a questão de casamento, ele embola amor ágape e amor filho. Ele embola o amor perfeito com o amor humano. Me desculpe, mas esse amor de marido e mulher não é amor perfeito. Isso é amor humano. É amor que Deus permitiu aqui na terra. Tanto é que se esse homem morrer, essa mulher está livre para casar com quem quiser. Esse amor vai ficar adormecido e vai brotar um novo amor. Alguns casos não acontece, mas na maioria acontece. Então é um amor substituível. Estão compreendendo? Então, teoria é uma coisa, prática é uma outra coisa diferente. Muitas pessoas, quando estão nessa fase, dizem assim, até mesmo antes de conhecer uma parceira ou um parceiro, diz assim, um casal, antes de se casar, dizem estas coisas. Você está vendo a situação? Quando eu casar, meu amigo, não vai ser não, comigo vai ser diferente. Você nem conheceu ainda a sua pretendente e já está se precipitando. Você poderá cometer um engano muito grande, porque você não sabe o que te espera lá na frente. Entendeu? Às vezes você poderá gostar de uma pessoa, se identificar com uma pessoa, apenas um termo bíblico para você entender. Você poderá conhecer uma Zípora na vida, que fez de Moisés o homem mais calmo da terra, porque ela era temperamental. E Deus precisava de Moisés calmo. Por isso que ele levou justamente a tenda de Jetro. Ele disse: eu vou te apontar uma mulher que você vai chegar na linha, camarada. Ela é temperamental, a menina é braba. E daquilo fez Moisés, porque a tribulação. A Bíblia chega a dizer: todavia tereis tribulação. E eu queria vos poupar disso, porque aqui em casa é impossível não ter tribulação. E o que ele disse? Né? A tribulação produz paciência. Então, antes de casar, não ore a Deus pedindo paciência, que Ele vai dar uma tribulada para você.
É só brincadeira, tá bom? Aleluia. Então veja bem, casou-se, não faça planos concernente a isto, certo? Não faça planos, porque quem vai nascer não tem nada com isso nos teus planos. Porque eu queria uma menininha primeiro e eu amo criança de cabelo cacheado. Quem vai nascer não tem nada a ver com o teu gosto. Ela vai vir do jeito que o Criador quer que ela venha. Se é de cabelo cacheado, se é de pele clara, se é de nariz afilado ou nariz chato, se tem a orelha normal, se tem a orelha grande ou se tem a orelha pequena. É problema dela com o Criador dela. Então não faça nenhum plano concernente a isto. Hoje é fácil, com 4 meses já vai lá fazer a ultrassom e sabe o que é, se é homem ou se é mulher. Não é verdade? Mas antes disso, você não tenha, diga: Senhor, o que o Senhor mandar, louvado seja o teu santo nome. Entenderam? E outra coisa importante, não faça planos. Porque quando eu tiver um filho, vai ser assim, assim e assim. É o maior engano que você comete. Você não sabe o que vai vir para você. Por isso, como disse no rádio, essa teoria que estão aí defendendo aí sobre questão de 16 anos já ir para a cadeia, e uns defendem um lado, outros defendem. Ambos os lados têm as suas verdades e ambos têm os seus erros. Correto? Se com 16 anos tem direito de matar, de estrupar, tem o direito de roubar e fazer tudo o que faz, tem direito de ir para a cadeia também. Agora a questão é, pondo eles na cadeia, vai resolver o problema? Não vai também. Então a questão seria evitar que eles fossem para a cadeia, começando desse tamanho aqui ou quem sabe menor. Agora, como se faria isso? Não é? Se os pais tivessem conhecimento desta Bíblia com moderação, para criá-los na demonstração da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que se esse pai ama esse filho, ele não encurtará a vara. Agora, o conselho tutelar detesta isto. Os direitos da criança não quer nem ver falar nisto. Tanto é que inventaram até a lei da palmada. Se você dá uma palmada no seu filho e o vizinho ligar, o conselho tutelar vai lá. Agora, como alguns deputados estão defendendo e dizendo que os nossos jovens não precisam de cadeia, eles precisam de educação. Mas e por que não deram? A questão é essa. Por que esses filhos, quando estavam crescendo, não recebeu a educação para não precisar roubar, matar ou tirar a paz da sociedade? Às vezes os pais foram privados disso, como estão sendo privados agora. Os pais estão sendo privados, aí manda para a escola. Diz que os professores têm responsabilidade de educá-los, mas educá-los como? Se nem sequer pode falar alto com eles. Se nem sequer pode encostar um dedo neles. Eles podem, mas o professor não. A professora não. Um filho pode até empurrar um pai, e se o pai da parte dele vai lá na delegacia, ele vai dar um conselho para ele, e como eu estou dizendo, o direito da criança, do adolescente, ou os direitos humanos, vai indicar ele a um psicólogo, porque ele está revoltado. O senhor tem que ver o que causou a trauma nesse menino. A trauma que causou, às vezes, uma vara desse tamanho, que quando era pequeno, quando batia o pezinho, certo? Porque essa concepção de pai e de mãe, que dizem, certo? Agora eu sei que isso vai para a internet. Se alguma pessoa do Conselho Tutelar ou dos Direitos da Criança poderá dizer assim: esse pastor teria que ser processado ou qualquer coisa. Eu estou falando de acordo com esse livro. Então que processe o autor dele. Processa o autor da Bíblia, porque não foi eu que escrevi ela. E estamos dentro de um país cristão e acho que temos o direito de dizer o que é cristianismo e o que é bíblico, não é verdade? Então veja bem, foi privado o direito de corrigir essa criança, de educar esta criança, porque nunca crie essa concepção antes de ter o seu filho. Eu vou criar o meu filho, não vou encostar a mão nele, porque eu fui criado e ninguém precisou encostar a mão em mim. Você não precisou. Quem te vai garantir que teu filho não precisa? É diferente. Por isso que eu estou dizendo, lidar com seres humanos não tem receita de bolo. Como eu disse, ponha 2 copos de farinha, 3 ovos, 1 copo de óleo, um tanto de sal, um tanto disso, e o bolo vai sair.
Lidar com seres humanos não é assim, pegar apenas a letra da palavra, a teoria e dizer, cristão tem que ser desse e desse jeito. Não, você vai lidar com eles, você vai trabalhar com eles, naturezas diferentes, opiniões diferentes, atitudes diferentes, e mesmo tendo o Espírito Santo, esse Espírito Santo terá trabalho para colocar ele no devido lugar. Estão compreendendo? Formações, cultura, educação, isso tudo contribui. Agora eu pergunto para você, porque nós tínhamos que ter escola dominical para as crianças, para quê? Ficar meia hora, 1 hora com eles aqui, dizendo o que é certo, e depois eles passar o resto da semana escutando o que não presta? Isso vai depender do pai e da mãe em casa, contribuir, ajudar, ensinar. Agora vamos chegar, o que é que contribuiu para hoje? A maioria desses adolescentes estão até precisando colocá-los na cadeia, porque o diabo foi entrando devagar, atou a mão dos pais para que não corrigisse, foi colocando devagarzinho até na mente de pessoas cristãs, que diz que é crente, que lê essa Bíblia, mas não crê nela é coisa nenhuma, porque se cresce, obedeceria o que está nela aqui, ó. Porque uma mãe que diz que um filho não precisa de vara, ela tem que ler mais isso aqui, ó. Esses pais modernos que estão aí ouvindo teólogos, que estão ouvindo aí psicólogos, que estão lendo livros sobre criar família, você não precisa de ler um livro como criar o seu filho. Você precisa de orar e pedir sabedoria a Deus. Senhor, me ensina a ser um pai, me ensina a ser uma mãe. É isso que nós precisamos. Porque se alguém chamar o conselho tutelar, agora essa mesma Bíblia, eu vou dizer isso logo, como diz, pode o conselho tutelar ou pode o direito da criança, essa mesma Bíblia que disse que o pai que ama o filho não encosta a vara, também ensina moderação. Diz que se for para matá-lo também, nem põe a mão nele. Porque tem pai que não sabe corrigir o filho com a varinha, ele quer matar, ele quer aproveitar o seu nervoso, e aí deixar a criança às vezes até sem fôlego jogada no chão. Aí um pai desse tem que ir para a cadeia mesmo, porque ele não está educando, ele está tentando matar. E a Bíblia diz que ele é espancador, e a Bíblia é contra espancador. A Bíblia não autoriza ninguém a espancar. Tanto é que um dos requisitos de um pastor, Timóteo capítulo 3, ele não pode ser um espancador, porque não é isso que vai corrigir o filho. E outra coisa, quando é tempo e na hora certa, porque a Bíblia diz, aquele que corrige o seu filho a tempo, porque há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que a astutícia, a parte animal do menino, a astúcia que está nele. Você pode orar, você pode fazer o que você quiser fazer. Se a Bíblia diz que é a vara que espanta, que afugenta a astutícia do menino, ele diz vara. Certo? Ele diz vara. Não diz corrente, não diz cabo de vassoura, como alguns ignoraram no passado, até de cabo de machado. Partia para cima dos filhos. Um homem desse tem capacidade psíquica para criar uma família? Nunca teve. Nunca teve. Porque é um desorientado. E às vezes está brigado com a mãe, ou a mãe está brigado com o pai. Aí está com a cabeça por aqui, porque não consegue separar o que é dispensação de pai e mãe, e de esposo e de esposa, porque é uma dispensação diferente. Então se a questão entre marido e esposa não vai bem, essa criaturinha aqui não tem nada a ver com isso não. Ele não é o seu marido e nem é a sua esposa, ele é seu filho. Então não confunda as coisas. Se você está bravo com ela, resolva com ela. Se está bravo com ele, resolve com ele. Agora vai descontar a ira, a cólera. Se você vai para o trabalho, chega lá, o encarregado te humilha, colega de trabalho pisa em você, te maltrata. Você chega em casa só o trapo. Agora você não é mais, quando você chegou em casa, você não é mais o funcionário público, você não é mais o pedreiro, o carpinteiro, você não é mais o trabalhador onde você trabalha. Agora você está chegando no portão um esposo amado e um pai querido. Você teria que fechar essas duas janelas, essa janela de protetor, de servidor, de supridor, o que dá estabilidade à família, fechar essa parte aí e abrir as duas janelas para a felicidade, porque de acordo com a mensagem do dia, essa mulher, se ela mesmo é mulher e ela orou e ela ama este homem, ela estará debruçada no portão esperando-o chegar. E quando ele aponta na esquina, ela já com um sorrisão aqui.
Não é? Eu disse outro dia, alguém deu risada. E irá pegá-lo pela mão e levar até a cozinha, abre a geladeira e serve lá um bolo de fubá para ele, ou um pudim, ou um sagu. Alguém diz, mas sagu? Vindo de um carinho, de uma mulher carinhosa, até um açúcar mexido com a farinha, feito uma papa, ele vai comer com alegria e com satisfação. Certo? E aí ele vai esquecer encarregado, ele vai esquecer amigo, ele vai esquecer briga, ele vai esquecer discussão. E de repente vem uma criaturinha como essa, com os bracinhos abertos, correndo, papai, porque a mamãe ensinou ele a amar o papai. Filhinho, papai está chegando. Ó, daqui a pouquinho o papai chega. Agora tem mãe que cria o filho só para ela. Se o marido pelo menos olha, ele diz assim, cuidado com ele. E tem marido que fica jogando também os filhos contra a esposa. Sua mãe bateu em você, filho? Conta aqui para o pai. Aí se ele já é astuto, porque criança tem astúcia, eu já fui criança e você é criança. Ela me bateu sim. Aí o que acontece? Tudo que vai fazer para ele, eu vou falar para o pai era que ele chegar, viu? Você acha que filho vai dar esse? Que lar vai ser esse? Mas se ele chega em casa, quando o esposo chega cansado e tudo mais, ele senta, às vezes até meio desapontado, e ele, oi papai, que não sei o que, a mamãe me bateu. Mamãe, vem aqui. Por que você bateu no... Vamos chamar ele de Paulinho? Por que você bateu no Paulinho? Disse, pai, dá uns conselhos para ele, porque ele está um desobediente terrível. Disse, venha cá. Deixa o papai falar um negócio para você. Paulinho, vem aqui. Aí ele vem, pode falar, pai. Isso é um lar. Olha, a mamãe está dizendo que bateu em você. Bateu assim, aquilo que eu estou te falando, não é espancando não. Certo? Porque se você fazer o que a Bíblia diz, nem vizinho vai chamar conselho tutelar, até o conselho tutelar vai te agradecer, porque ele sabe o centro da coisa. Certo? E disse, olha, você tem que obedecer a mamãe. Porque se você não obedecer a mamãe, quando o papai chegar e a mamãe reclamar de novo, aí você vai ter com o papai. Tá bom? Tá bom, pai. Você pode ter certeza que da próxima vez que o pai vir, ele nem vai reclamar de novo. Porque ele sabe que não tem. Amém? Não tem ambos os lados, puxando para um lado nem puxando para o outro. Agora, aquele partidarismo de família, filho se coloca para o lado da mãe, mãe se coloca para o lado, irmão contra o outro irmão, inventa coisa do outro irmão, que o outro irmão nem deve, só para apanhar igual cachorro condenado, porque não gosta do irmão, ou porque se sentiu prejudicado pelo irmão. Isso não existe, gente. Estão compreendendo? Então, o que acontece? Antes até de ter o filho, o que os dois disseram? Se quando eles se casaram, disse, olha, você sabe que a qualquer momento você pode ficar grávida. Não, eu amo ser mãe, eu quero ser mãe. Porque isso já até conversaram antes. Tá? E aí, nada de plano concernente a isso, porque nós vamos criar o filho desse jeito. Espera ele nascer primeiro. Espera ver qual é a natureza dele. De que forma ele vai se proceder. Estão compreendendo? Porque às vezes ele poderá ter uma natureza branda. Eu conheço criança que os pais nunca precisou relar um dedo nele. E nem sequer falar muito áspero. Ele já nasceu ordeiro, com a natureza, com a capacidade. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu vou dizer. E vocês me perdoem por dizer isso. Mas eu, quando criança, eu só não dava nó em caibro, porque não tinha jeito. Mas olha que a minha mãe era uma mulher severa. Uma mulher que não alisava não. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu dava o nó nela. Então não vem me dizer de astúcia de criança, porque eu fui uma criança astuta. E muitos de vocês foram. Eu sabia como agradar ela e como desagradar ela. Eu sabia me desviar de muita surra, porque de muita surra eu desviei com astúcia. E hoje eu me arrependo que eu deveria ter apanhado. Quem sabe teria saído alguma coisa melhor. Certo? Então não faça esse planejamento. Antes, quando se casaram, orem a Deus. Diga, Senhor,
O senhor conhece a minha capacidade. O senhor sabe que eu detestaria bater em um filho. Não é bater que eu quero dizer corrigi-lo. O senhor sabe que eu detestaria ter que fazer estas coisas. Então, por amor a mim, me dê um filho de natureza branda. Amém, meus queridos? Porque é Deus, o Pai, que vai mandar a natureza para ele. Primeiro vai herdar dos antepassados. Quem sabe, talvez nem sua natureza não herdou, mas da quarta geração para trás, vê que tinha uma pimenta brava lá atrás, e a raiz vai puxar. Aí você fala, mas da onde saiu isso? Porque eu sou uma pessoa calma, essa mulher é calma, onde é que saiu esse moleque? É herança. Às vezes nós herdamos isto, não é? Então você fala, Senhor, prepara para mim uma criança de natureza pacífica, correto? Vai orando quando ele já está no vento, quando ele está se mexendo, em vez de falar assim, vem fulano para você ver, ele bateu o pezinho hoje, ele mexeu, não é maravilhoso isto? Aí vai lá, coloca a mão e o pai fica assim, seu primeiro filho, fica emocionado, a esposa fica emocionada, aquela experiência, a primeira experiência, mas aí já põe a mãozinha e fala, Senhor, repreenda, se for uma pimentinha, que o Senhor faça dele um pimentão, ajuda, tenha misericórdia de mim, amém? Vai orando e pedindo que o Espírito Santo já vai ungindo desde o ventre da mãe. Oh, louvado seja Deus. Mas às vezes, meus queridos, eu sei que machuca falar isso, mas muitos pais até se dizendo cristão, antes de ele nascer ser um homem, já está com uma camisinha lá do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos comprada para ele. Ei, mas você está colocando ele num caminho que eu vou falar uma coisa para você. Deus tem misericórdia. Ou quem sabe já com aquela inclinação de levar as coisas modernas. Para com isso. Amém? Desde pequeno ensine-o no caminho que se deve andar, que mesmo depois de crescido, não vai se apartar dele. Agora, outra parte que eu não quero deixar passar, muito importante. Vocês mulheres, vocês sabem disto. Qualquer pessoa que já casou sabe disto. Esse corpinho que parece uma silhueta, esse moço esbelto. Eu não sei o que acontece geralmente com os homens. Depois que casa, a coisa muda, eles começam a perder um pouco a formação física, né? E alguns deles começam a ficar gordinho, Então, minha irmã, ame esse camarada. Não sinta apenas atração física, porque as coisas poderão dar errado. Estão entendendo? Como diz o pastor Denício, às vezes, posso citar alguma coisa que você fala? Vocês estão vendo ele aqui ereto? Estão vendo ou não estão vendo? Mas se começa a engordar, ele cria um pão caseiro aqui desse lado e outro pão caseiro do outro lado. Isso é a teoria do pastor Denício, né? E aí quando puxa a calça já não sobe para cima. E os dois pão caseiros que estão aqui do lado já não deixa mais. Não estou ofendendo ninguém aqui não, né? Ou qualquer coisa, só perder o pão. Acabou o problema. Essa moça esbelta, bonita, não esqueça, ela está gestante. E dependendo de genética, ou se ela não toma cuidado, se ela não é precavida, essa barriga vai esticar. Os músculos, os tecidos aqui do abdômen vai espichar. A pele vai espichar. Certo? E espichando, o que pode acontecer, irmãs? Ficar um pouco flácido e não voltar completamente. Né? Como diz a teoria aí, que eu fiquei sabendo hoje, eu não precisava nem ter sabendo disso, mas eu fiquei sabendo hoje, que diz que se você, durante a gestação, você pegar acima de 12 quilos, além do que você já é quase que impossível você voltar novamente. Então, esse negócio quando fica gestante, porque eu estou comendo para 2 e só aqui, ó. Não vai por aí não. Porque depois para pegar o caminho de volta, vai ficar meio difícil. Principalmente se você se preocupa com essas coisas. Se não preocupa, vocês estão de acordo, fique à vontade. Né? Mas o que acontece? É tendencial ter estria. O que é estria? Aqueles riscos, né? Tanto à frente, atrás, dos lados, nos seios. E aí você não vai ver mais aquela mulherzinha que você casou. Você vai ver uma mulher um pouco
deformada do que ela era. Estão compreendendo? Outra coisa, vocês poderiam explicar melhor para mim, porque muitos de vocês já foram mãe muitas vezes. Eu poderia ter pesquisado isso para falar uma forma exata. Mas quanto hormônio uma mulher perde por gestação? Alguma que sabe? A quantidade exata? Ninguém sabe. Mas perde muito. Estão compreendendo? Por causa da gestação, da lactação e outras coisas mais. Ou seja, você não terá com facilidade, a menos que faça um tratamento, a mesma mulher com a mesma... Vocês são maduros, estão entendendo o que eu estou falando. Você não terá mulher com a mesma disposição que era antes. Agora imagine você isso repetindo 2, 3, 4 vezes ou 5 vezes. E aí tudo isso vai ter que estar acumulado aqui dentro dessa cabecinha aqui, ó, para ter essa compreensão e esse entendimento. E essa mulher também tem que saber que ela tem um marido em perfeita saúde, que ela tem que procurar um tratamento às vezes, ela tem que se recuperar, ela tem que fazer a parte dela. Estão compreendendo? Para que então tenha o lado físico, o lado do comportamento equilibrado. Ou então as coisas vão sair de controle. Porque alguém fala assim, não, acabou. Não é assim que trabalha. Tá bom, meus queridos? E este homem também, né? Você sabe que a ciência chegou numa questão, mas bom, eu vou deixar esses pormenores para lá, porque tem gente que não gosta. É como eu estou falando, é questão de cultura. Questão de cultura. Porque nós vivemos num país onde os 3 espíritos principais que reinam aqui é sexo, futebol e carnaval. Qualquer pessoa que, se você for falar de futebol, os que levam para aquele lado, já te olha de baixo em cima e te chama de carnal. Futebol é futebol, é um esporte. O que fizeram dele é o errado. Estão compreendendo? Sexo é algo permitido pela Bíblia, foi autorizado por Deus, e nós deveríamos ter liberdade para falar dele dentro dos termos da Bíblia. Agora, porque é algo que é muito propagado, como se diz, o brasileiro só pensa nessas coisas, então quando vai falar assim entre cristão, todo mundo já fica com a testa frangida e já levando para aquele lado. Aí já se torna, os do mundo são liberais, e às vezes os que são chamados crentes nem sequer podem falar sobre isso. Então nós temos que ter entendimento e temos que ter compreensão do que está na Bíblia Sagrada. Amém? E às vezes você não aprende de onde deveria aprender e fica tentando aprender coisas torcidas aí fora e vai se meter em problema. Correto? Às vezes vai escutar colega de trabalho, vai escutar colega de trabalho. Agora, outra parte fundamental, vamos deixar isso aí então de lado, porque é meio complicado. Aí o que acontece? Nasceu o filho, certo? Nasceu o filho. A partir do momento que esse filho nasceu, aquilo que nós estudamos nessa etapa aqui, ó. Essa mulher, ela tinha condensado nela todo o carinho, toda a disposição, todo o amor que estava condensado nela, tanto de mãe como de esposa. Esse sortudo aqui foi favorecido em tudo isso. Essa mulher praticamente vivia no pé dele, não dava tempo nem para ele respirar, porque onde é que ele estava, ela estava, porque todo o amor que ela tinha estava depositado, que estava depositado dentro dela. A única fonte que ela tinha para despejar era aqui. Oh meu Deus, que dó do jovem, né? Tem que passar por toda essa experiência. Às vezes eu falo para Deus, Senhor, eu queria ter 18 anos, mas eu não queria passar por tudo que eu já passei, não. Se o Senhor quiser me dar 18 anos, me deixa eu ter a experiência que eu tenho hoje, mas voltar lá atrás é de dar dó. Tá bom? Me entenda no bom espírito. Aí o que acontece? E às vezes ele fica até se esnobando, porque essa mulher não me dá tempo nem para respirar, porque eu não sei o que eu faço, e reclama para a mãe, reclama para todo mundo, e ele se sente o Peter Pan da situação, o bonitão, que essa mulher, que não sei o que, mãe, eu não sei o que eu faço, que essa mulher. Fala assim para ele, calma, espera, já vem concorrência, já vem oposição, certo? Aí quando vem o Paulinho, aí ele vai começar a olhar atravessado. Se mulher, você não acha que você está dengando esse moleque demais? Aí ele vai ver que as coisas não tá mais, ele não é mais o Peter Pan da situação.
Quer dizer, agora ela tem uma dispensação nela que está manifestando que é de mãe, que é de carinho, de pentear o Paulinho, de trocar ele bem, e de ficar ali do lado dele, e brincar com ele. Então tudo aquilo que era dele, agora tem um concorrente. Agora isso é dividido. Estão compreendendo? Agora, por outro lado, tem que ter um equilíbrio também, porque essa mulher, ela tem que saber que antes dela ser mãe, ela era esposa. Aí que está o detalhe. Porque muitas, depois que se torna mãe, esquece até que é esposa. Irmãos, e não adianta. E se vai falar, tem argumento e tem pretexto para tudo, sem ofensa, irmãs. Certo? Se às vezes ele senta e diz, ó, vamos conversar um pouquinho aqui, eu sei lá, tá certo, você tem que cuidar das crianças e tudo mais, mas malemar você fala comigo, você, como eu disse aqui outro dia, que nem o Roberto Carlos chegou a fazer uma música no passado, quando as crianças saíram de férias. Não é porque naquele tempo as mulheres de 60 tinham vários filhos, e é tanto cuidado para os filhos que até esquece que tem um marido. E às vezes ele entende, ele compreende, se ele é compreensivo. Agora, se por outro lado, ele também não se amadureceu durante esse tempo, ficou dengoso, ele vai se meter em problema. Ele vai começar a ficar emburradinho, porque a mulher só está ligando para o filho. Mas não é que só está ligando para o filho, o excesso que estava em você, agora foi repartido. Estão entendendo? E aí o que acontece? Chega uma hora que ela vai falar assim. O irmão Brano, uma vez, ele chegou de viagem, e a irmã Meda com a pia de roupa assim, na máquina de lavar, e ele sentado olhando ela. Ele disse, Meda, por favor, senta aqui um pouquinho perto de mim. Ela disse, Bira, dá uma olhada aqui. Eu não posso. Eu não posso. Mas será que não pode? Porque quando nós queremos, nós temos um dilema que nós dizemos, quem faz o tempo é nós. Eu conheço moças que antes de casar, às vezes trabalhava até tarde, limpando casa e tudo, para sobrar no outro dia um tempinho extra para ficar com ele. E depois que casou, agora dorme bastante porque o neném deu trabalho. Ai, que silêncio, pastor. Cadê o pastor? Saiu, né? Ai, sei que silêncio. Todo mundo pensativo. Você vê que o pastor tem que se meter nessas coisas. Tem que se meter. Isso é para ajudar você. Certo? Então o que acontece? Tem pretexto para tudo. Ah, porque o Paulo deu muito trabalho hoje, você também tem que entender, porque você só chega aqui, mas você não viu, olha, ele chorou o dia inteiro, ele teve cólica, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tudo bem, mas essa é a parte de mãe. Ele apenas está cobrando a parte de esposa. O Paulinho deu trabalho, o Paulinho teve cólica, certo? Talvez você teve que fazer até umas horas extras, quer dizer, pegar até parte que era dele e empregar no Paulinho. Só que agora, e a parte do Bonifácio? Vai passar em branco? Ele não vai ter uma atenção, ele não vai ter um carinho, ele não vai ter um momento de se assentar junto com ele, de tomar um tereré, ou de beber um suco, ou de conversar e de rir um pouco. Cadê aquela esposa que todo dia, quando ele voltava de casa, estava lá no portão esperando e sorrindo? Aí se despeja tudo no menino. Quando chega o esposo, ela não tem mais disposição, ela não tem mais nada a oferecer-lhe, a não ser só aquela cara de desgaste, de canseira, de enfado. E é aí onde o Satanás se assenta do lado e começa a observar, analisar, e disse, agora eu já sei por onde trabalhar. Em outras palavras, o cão está com fome, ele está faminto, e eu sei onde eu poderia alimentar ele. Então, se você não dá atenção para ele, o diabo poderá providenciar alguém para dar atenção para ele. E você toda coberta de razão e diga assim, Deus, mas o Senhor sabe o quanto que eu tive que trabalhar hoje, porque você sabia disto antes de se casar.
Se não sabia, está sabendo agora. Qualquer mulher aqui que tem filhos, se você for cuidar da casa e dele, você trabalha de cedo à noite. Eu não sei como é que muitos sobram tempo ainda para estar no WhatsApp ou no Facebook durante o dia, nas horas vagas. Tem que ser uma máquina de trabalhar, porque eu não sei para dar conta. Porque uma casa dá trabalho. E o homem que não valoriza uma mulher, uma dona de casa, ele tem que ficar em casa um dia. Ou pelo menos ajudar ele um pouco para ver o que é que uma mulher faz dentro de uma casa. Se é que ela cuida da casa. Porque às vezes se for dar uma macetada ali, encostar para lá, é facinho, é rapidinho. Amém, irmãs? Oh, amém. Esse amém está muito devagar, né? Mas aí se você, né, faz ambas as partes, e isso, meus irmãos, é ser justo. É ser justo. Eu tenho certeza que se esse homem chega cansado e precisa de uma atenção, e essa esposa está desgastada e cansada, ela até senta, segura a mão dele, fala: meu bem, eu preciso ir no médico, eu preciso. Mas o que está acontecendo, Raquel? Olha, eu não sei se é desgaste, mas eu lamento por ter chegado nesse ponto, mas eu não tenho disposição. Certo? Mas você sabe o que acontece? Aí se ele vai cobrar, ela não quer admitir que está desgastada. O orgulho é tanto, o ego é tanto, que vai arrumar 1001 subterfúgio. E aí depois vai até dizer, e eu não duvido que a circunstância do momento levou naquela. Mas às vezes comenta até com amigas, com pessoas da família, e chega naquela questão que se dissesse: se não existisse homem, para mim era um grande favor. E às vezes na cara do marido. O que ela está querendo dizer com isso? Você está sobrando, camarada. Porque agora se desgastou completamente para ter os filhos, não se recuperou, e toda somente devotada aos filhos. Agora, vamos passar do lado de cá agora também. Amém, irmãs? Vocês querem que eu passe do lado de cá também? Amém, né? Amém, isso é muito bom. Às vezes, essa mulher, porque eu já conheci mulher sacudida. Eu tenho apenas 47 anos, 48 anos de idade. E já conheci muitas pessoas na minha vida. Eu já vi mulher que ela tinha 3, 4 filhos e atuava como se fosse um namorado do marido. Brincando, sorrindo, onde é que ele estava, ela estava junto, extrovertida, e brincando com a molecada, e junto com o marido, com ela não tinha tempo ruim não. Certo? Isso vai da natureza. E às vezes é ele que chega, porque tem que tratar da molecada, tem que tratar, e ele se dá tudo o que tem no trabalho. Entenderam? Aí ele chega em casa. Amém? E às vezes ela fala: fulano, ele já está. Eu já vi uns que dormiram em cima do prato na mesa, que eu já estou comendo. Aí eu te pergunto: o que a mulher quer com um homem desse? Aí se vai reclamar para ele tem 1000 argumentos. Você não quer que eu vista essas crianças? Você não quer que eu trate de você? Você não quer que eu não cobra isso e não cobra aquilo? Então eu tenho que dar meus pulos, minha filha. É verdade. Mas você sabia disso, Bonifácio? Você sabia que filho dá gasto, esposa dá gasto? Amém? E que às vezes ela olha: onde é que está meu esposo? E ele está largado lá no sofá. Às vezes a canseira é tão grande que ele não aguenta nem tomar banho e passa a noite no sofá, porque não quer perder mais um minuto, nem sequer para tomar um banho. Aí ela olha para o travesseiro dele: cadê ele? Aí quando volta ele está lá no sofá. Ô, cena incrível. Mas o que aconteceu? Exageros. Estão entendendo? Exageros. Às vezes também falta de tratamento. Porque eu quero dizer uma coisa, irmãs: se você tem que investir em você, e você, irmão, tem que investir em você. Você é o cabeça da casa, você é o sustentador, você é o que dá garantia para aquela casa. Então você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu desgaste.
Você, irmã, pega, está sentindo disposta, pega no pé do seu esposo. Disse: meu marido, você quer uma mulher disposta, você quer uma mulher ativa? Então investe em mim, que a coisa está feia. Então vamos fazer um check-up geral. Eu vou procurar minha ginecologista, eu vou ver, vou fazer uns testes aí de hormônio, eu vou fazer o que for preciso, mas eu quero ser uma mulher ativa. Amém, meus queridos? E aí vai. Eu posso dar umas receitas particulares se vocês quiserem, né? Sou meio raizeiro. Meu genro está aqui, ele sabe, às vezes fica escandalizado. Levanto cedo, a mãozada cheia de remédio que eu tomo, mas tudo natural. E eu vou citar alguns para vocês, tá bom? Ginseng, ginkgo biloba, não lembro tudo agora, mas eu sei que cada um tem a sua especificação. Geleia real, já faz mais de 10 anos que eu tomo geleia real, ou uns 15 anos. E muitas pessoas perguntam: pastor, o senhor pinta o cabelo? Nunca pintei. A geleia real está sustentando ele, porque a geleia real, ela tanto previne tudo que é precoce. Estão compreendendo? Se você tem, por genética, uma doença no fígado que vai desenvolver daqui 10 anos, ela retarda para 15, 16 anos para frente. Se você tem problema no coração, que aquilo poderia desenvolver dentro de 5 anos, aquilo é prolongado, porque tudo que é precoce, ela combate. Estão compreendendo? E de brinde você ganha. Meus irmãos mais novos do que eu já estão mais calvos do que eu. Eu não estou lá aquelas coisas, mas eles são mais novos e estão até mais calvos. Muitos com a cabeça branca, com a barba branca. E eu estou novão ainda, como vocês estão vendo. Então a receita, irmãos, para vocês, né? Aí você fala: belaroba, né, pastor? Não, mas é só para descontrair vocês. Então existe muitas coisas, existe muito complemento, né? Eu não sei se ainda funciona, mas o elixir de inhame para a mulher é uma coisa fantástica. Tem um produto que o melhor é japonês, chamado clorela. É chamada maravilha para o organismo feminino, certo? Amanhã a venda vai crescer bastante. Eu podia fazer propaganda, né? Mas eu estou falando assim, para alguns organismos, porque tudo que é natural funciona bem para um e não funciona bem para outro. Estão compreendendo? É a mesma coisa. Tem pessoa que está morrendo com um problema de estômago, toma boldo e se alivia. Se eu tomar, aí que eu vou vomitar mesmo. Para mim não funciona. Então você tem que ver cada qual com a sua particularidade. Mas vai fazendo experimento. Então investe, irmão, em você. Você precisa ser um homem sadio, um homem que trabalha, um homem que cuida das suas responsabilidades e que chega em casa e ainda tem energia para jogar o Paulinho para cima. Amém? Como é que você está gordinho, meu filho, e brincando, e pega a mulher, dá uma rodada nela também, ela fala: nossa, o homem trabalhou o dia inteiro e parece que nem trabalhou, não é verdade? E se alimente bem, cuide bem. Às vezes que investindo tanto em casa, porque dá a casa dos sonhos para a mulher. A mulher às vezes não quer uma casa dos sonhos, ela quer um marido dos sonhos. Às vezes a mulher quer fazer a melhor comida do mundo para o marido, mas quando acaba de fazer, já debruça em cima dela, também que não está aguentando mais nada, né? Às vezes ele preferiria mais você disposta do que tanta apetrecho, do que aquela coleção de comida em cima da mesa. Agora você pode fazer tudo, louvado seja Deus, tá bom? Meus irmãos, eu poderia entrar mais na educação de filho, mas vamos deixar um pouquinho para domingo que vem? Quem sabe domingo que vem nós encerramos isso aqui. Se Deus permitir, nós poderemos fazer essas crianças crescer. Quem sabe do lado do Paulinho vem a... Como é que é o nome da menina? Não, deixa a menina aparecer primeiro. Eu disse que não pode planejar antes, né? Então vamos deixar. Quem sabe nós podemos providenciar ali depois uma menina ou mais um menino e vice-versa. Uns 4 crianças seria o ideal. Umas 4 para o dia de hoje, que eu acho que mais de 4 cesáreas é quase que impossível, né? Providenciar umas 4 crianças felizes ali, tudo bonito, sadio, e esse casal feliz. E o que acontece quando eles começam a crescer? Quando eles vão passando da idade de menino para adolescente, começam a ficar estranhos, reservados, começam a se descobrir, não é verdade? Ficam meio distantes. Aí se é o menino e é tanta menina, começa a desenvolver os hormônios masculino e feminino, e aí já começa a falar grosso, e aí começa a achar que já é o dono da verdade, que pode fazer tudo, que sabe de tudo e que entende de tudo, e o profeta diz: não entendem nada. Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor. Está você feliz com a palavra? Agora,
Por favor, você que às vezes gosta de que tudo seja levado ao pé da risca, se Deus permitir, depois eu poderei trazer um resumo de várias mensagens sobre o que nós estamos falando aqui. Correto? O importante é que nós sejamos um povo bem educado. Porque essa é a base, meus irmãos. Essa é a base. Se um homem ele está feliz no seu lar, ele está feliz no trabalho, ele está feliz em qualquer lugar. Porque ali é a base. É onde ele sai de casa e onde ele chega em casa. Agora, por favor, tem gente que é complexado demais. Se você errou até aqui, irmã, se você errou até aqui, irmão, passado é passado. Amém? Leva em consideração, e vocês também, irmãos, não sejam vingativos, porque às vezes chega em casa e fala assim: você viu lá, mulher? Eu falo para você, você não escuta, que não sei o quê, que não sei o quê. Você escutou lá? Isso não se faz. Você também não escutou aqui? Não, o irmão Márcio disse que escutou, né? Os demais talvez disseram: não, para mim não serviu nada. Serviu, irmãos? Então, tá bom. As irmãs também da mesma forma. Então, não lancem rosto um do outro, dizendo: está vendo lá? Isso que eu falar para vocês, você não dá atenção, porque não sei o que, você tem que fazer, se vira, hein? Não, isso não é papel de cristão. Perdoa a sua irmã, perdoa o seu irmão, onde tem tido falhas, e vamos procurar nos alinhar para com a palavra de Deus. O mundo é o mundo, o que eles pensam, o que eles acham, que o psicólogo acha, que o médico acha. Mas o médico, toda vez que eu vou no médico, eu falo que eu estou grávida, ele me encosta na parede, ele fica bravo comigo. O problema dele, não é ele que vai criar o seu filho, não é? É uma coisa das irmãs que às vezes gostam e tem condição, que vai lá no cabeleireiro para dar um banho de creme no seu cabelo, fazer uma progressiva, sei lá o que vocês desejam fazer para ficar mais bela, e elas ficam lá: vamos tirar essas pontinhas. Fica uma tentação, né? Sabe o que você fala para ela? Fala assim: olha, se você não parar com isso, eu vou mudar de profissional, porque eu quero que você faça o que eu te pedi para fazer. Certo? Então, como alguém me mandou uma mensagem hoje, em torno de uma cabeça tem mais de 150 mil fios de cabelo, e nenhum deles te perguntou nada. O que é que faz com ele? Então fala isso para ela, né? E os irmãos também da mesma forma. Quer que eu corte e faça aquele risquinho? Não, deixa do jeito que está. Não precisa do risquinho não. Amém? Porque hoje as cabeças dos jovens aí é desenho, né? Faz uma lua, faz não sei o que, faz não sei o que, isso vai ser no céu estrelado na cabeça deles, e está achando que faça o seu corte natural de cabelo. Amém? Seja um moço decente, um moço tipo estilo Bonifácio, assim mais ou menos. Não precisa se copiar totalmente, né? Os meninos não precisam ser igual o Paulinho ali, que está de terninho, bonitinho daquele jeito ali, mas já visto os seus filhos desde pequeno, né? Como você vestiria você mesmo. Depois que eles crescerem, faz da vida o que eles quiserem. Meus filhos, quando era pequeno, que vinha na igreja, sempre de calcinha social, de camisinha social, embora tivesse duas ou três, ou uma, duas, mas vinha, né? Eu sempre gostei e acho que é bonito essas coisas. Você não tem que acompanhar os seus filhos com o modo que o mundo está dizendo, porque agora está usando isso, está usando aquilo. Está entendendo? Cria eles na demonstração do Senhor. Mas há doutrina para isso? Não, apenas bom senso. Bom senso. Eles estão vestindo, tá bom, tanto faz se é de camiseta, se é de... mas eu quero dizer assim, para não ficar tão igual ao mundo lá fora, né? Vamos ter a nossa maneira própria de ser. Tá bom, meus queridos? Olha para os irmãos verem. Olha, que decência para uma mulher. É ou não é verdade? Olha que decência para uma mulher casada. Que coisa bonita. Uma mulher dessa não está bonita, não está bem vestida? Está ou não está? Ela não precisa estar aqui de decote, ela não precisa estar com a saia aqui em cima, ainda com um racho para mostrar as suas partes. Para que isso? Decência. Isso 1 Timóteo capítulo 2. Tá bom, meus queridos? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus. Ajuda-nos. Somos teus filhos e estamos aprendendo. Abençoe cada casal, cada irmão, cada irmã, cada um que tem entrado aqui nesta noite. E mesmo os visitantes, Senhor, permita que eles aprendam do Senhor e da sua palavra. E que estas mães tenham mais tempo com seus filhos. Se o Senhor nos dirigir, nos permitir, Pai, no próximo, quem sabe, vamos falar sobre isto. Porque há tantas pessoas de má índole, de mau caráter no mundo.
Porque os pais se preocuparam em preparar um bem-estar para eles, enquanto isso eles se perderam e não conseguiram viver aquilo que os pais tentaram preparar para eles. Tem misericórdia de nós, Pai. Primeiro, vamos preparar os nossos filhos, vamos preparar as nossas vidas, e o restante virá automaticamente. Cria um menino no caminho que se deve ser criado. Se ele é educado, se ele é dedicado, ele mesmo cuidará de si o que é melhor para si. Não precisa do pai e da mãe ficar preocupado em construir um mundo para ele particular. Ele mesmo construirá o seu mundo, porque foi capacitado, foi formado para isto. Foi-lhe ensinado e lhe dado uma vara para pescar, não um peixe assado no prato. Pai, eu oro nesse instante e entrego cada casal, cada moço, cada moça, cada irmão, cada irmã em tuas mãos. E te peço, faça-nos melhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.